Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso último vídeo dos contratos por prazo determinado previstos na CLT. Pois bem, o contrato por prazo determinado, ele pode se extinguir de duas formas. Ele pode se extinguir, né? Ele tem uma extinção normal e pode ter uma extinção anormal do contrato por prazo determinado. O que seria a extinção normal do contrato por prazo determinado? Seria simplesmente o decurso do prazo. Então, no contrato por prazo determinado, quando as partes o celebram, tá certo? As partes já sabem o termo inicial e o termo final. Portanto, o contrato ele vai se extinguir normalmente quando completar o decurso do prazo estipulado pelas próprias partes. E ele pode se extinguir de forma anormal quando, apesar de ter um prazo pré-determinado, ele se extingue antes desse prazo, tá? E nós vamos ver nesse vídeo quais são essas formas de extinção anormais do contrato por prazo determinado e quais são as verbas rescisórias que decorrem de cada tipo de extinção. Então, quando o contrato por prazo determinado ele tem a sua extinção normal, o empregado ele vai receber suas verbas rescisórias, mas ele vai receber da seguinte forma: ele vai receber o saldo de salário, ou seja, aqueles dias que ele trabalhou, tá? Ele vai receber férias que podem ser proporcionais ou podem ser integrais, né? Então, por exemplo, no contrato de experiência, as férias vão ser sempre proporcionais, porque o contrato de experiência ele não pode ultrapassar 90 dias. Mas, nas outras situações, o contrato pode ser de até 2 anos. Então, pode ser que o empregado ele complete mais de 1 ano de empresa. Então, ele teria as férias integrais, tá? Então, ele vai receber o saldo de salário, férias proporcionais, mais o terço de férias. Ele vai receber o 13º salário, que da mesma forma das férias pode ser integral ou proporcional. Ele vai poder sacar os depósitos na conta vinculada do FGTS, mas ele não vai ter direito a aviso prévio, Por quê? Porque o contrato ele já tinha um prazo pré-determinado. Então, as partes já sabiam quando ele ia se extinguir, por isso é totalmente desnecessário um aviso prévio de que o contrato vai se extinguir, porque as partes já sabem a data que ele vai ser extinto. E também não vai fazer jus à multa do FGTS, a multa de 40% do FGTS, porque não se trata de uma rescisão imotivada, se trata de uma rescisão motivada pelo decurso do prazo. Então, percebam que a distinção básica em um contrato por prazo determinado e um contrato por prazo indeterminado seria basicamente o aviso prévio e a multa do FGTS, tá bem? E quais são as formas de extinção anormal do contrato por prazo determinado? A gente já viu que a extinção anormal do contrato por prazo determinado seria quando o contrato ele termina antes do prazo prefixado pelas partes, tá? E esse contrato ele pode terminar antes por várias razões. Ele pode terminar antes por iniciativa do empregado, ele pode terminar antes por iniciativa do empregador, pode terminar antes por iniciativa de ambas as partes. Então, vamos pontuar cada uma dessas situações. No material de vocês eu fiz uma tabela também, colocando essas possibilidades de extinção anormal do contrato por prazo determinado. Então, nessa tabela, eu coloquei a hipótese de dispensa sem justa causa, ou seja, quando eu falo em uma dispensa sem justa causa, a rescisão, a extinção do contrato, ela está sendo motivada pela empresa. O empregado, ele não cometeu nenhuma justa causa, nenhuma falta grave, mas a empresa decide, de forma antecipada, extinguir esse contrato por prazo determinado. Ele pode se extinguir também com um pedido de demissão. Nesse caso, quem dá causa à extinção do contrato de emprego por prazo determinado é o empregado que pede demissão.
ou seja, a empresa ela também não cometeu uma falta grave, a empresa não cometeu uma justa causa, mas o empregado de livre e espontânea vontade, ele decide finalizar, ele decide extinguir aquele contrato, é quando a gente chama de pedido de demissão. Ele também pode se extinguir, né, por uma falta grave, por justa causa, por uma justa causa cometida pelo empregado ou cometida pela empresa. E ele pode se extinguir também por culpa recíproca, ou seja, ambas as partes, né, tiveram culpa, digamos assim, na extinção daquele contrato. Então, as verbas rescisórias, elas vão ser pagas de forma diferente em cada uma dessas situações. Quando eu falo numa dispensa sem justa causa, o empregado ele vai receber as verbas rescisórias da seguinte forma: ele vai receber o saldo de salário, ele vai receber suas férias, sejam elas integrais ou proporcionais, vai receber o 13º salário, seja ele integral ou proporcional, ele vai poder fazer o levantamento dos depósitos do FGTS e vai receber a multa do FGTS, uma vez que é a empresa que está dando causa à extinção antecipada daquele contrato, tá? Então, nessa situação, faz jus sim a multa do FGTS. E além da multa do FGTS de 40%, o empregado ele vai receber a multa do artigo 479 da CLT, segundo o qual, nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despediu o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Ou seja, ele pode rescindir de forma antecipada, mas ele precisa pagar essa multa do 479, ou seja, ele vai pagar metade dos salários que o empregado teria direito, né, se o contrato ele seguisse o seu curso normal. Então, ele vai pagar metade dos salários que o empregado teria direito no futuro, tá? Até a previsão de término do contrato. Se o contrato ele se extingue por um pedido de demissão do empregado, ele vai receber saldo de salário, vai receber 13º, férias integrais ou proporcionais, ele não vai poder fazer o levantamento, né, dos depósitos do FGTS, porque ele próprio é que está dando causa à extinção do contrato. Obviamente, ele não vai receber a multa do FGTS, ele não tem direito ao FGTS, muito menos a multa. Não é que ele perde o FGTS, ele apenas não pode realizar o levantamento dos depósitos. E a CLT prevê uma indenização que deve ser paga pelo empregado à empresa, que tem a sua previsão no artigo 480 da CLT, que diz o seguinte: havendo termo estipulado, né, ou seja, um contrato por prazo determinado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então, percebam, o 479, ele prevê uma multa em que a empresa precisa pagar o empregado quando ela dá causa a uma extinção antecipada. Já no 480, a CLT prevê uma penalidade para que o empregado pague à empresa quando o empregado é que dá causa à extinção antecipada desse contrato. E nesse artigo 480 existe uma divergência. Há quem entenda que essa indenização seria paga somente se a empresa comprovar que teve algum prejuízo efetivo, e outros entendem que deve ser paga da mesma forma do 479, ou seja, o empregado deve pagar metade dos salários que teria direito até o final do contrato para a empresa, tá? Então, essas multas, a indenização, vocês encontram no 479 e no 480. E se a própria empresa cometer uma falta grave, ou seja, se o contrato ele se extingue por uma falta grave cometida pela empresa, que a gente já viu que pode ocorrer, a gente estudou essas possibilidades de falta grave, tanto do empregado quanto do empregador. Então,
Se a justa causa é cometida pela empresa, o empregado ele vai receber saldo de salário. Nesse caso, ele vai receber o aviso prévio, ele vai receber férias e 13º integral ou proporcional, conforme for o caso, vai receber FGTS e vai receber a multa do FGTS, tá? Tem aí na tabela de vocês. E se a justa causa for cometida pelo empregado, como é que fica? Ele perde quase todas as verbas trabalhistas dele. Ele só vai receber o seu saldo de salário e 13º e férias integrais, se houver, tá? Então, se é um empregado que comete a justa causa, o que ele tem direito é ao saldo de salário. E poderá receber férias e 13º se forem integrais, ou seja, se ele tiver completado 12 meses. Mas férias proporcionais, 13º, salário proporcional, esse empregado perde, tá? Não vai receber mais nada. E se for por culpa recíproca, as verbas indenizatórias relacionadas ao aviso prévio e à multa do FGTS é paga pela metade. Então, nos casos de culpa recíproca, o empregado vai receber saldo de salário, vai receber 50% do aviso prévio, que teria direito, vai receber 13º, férias, FGTS e a multa, ao invés de 40%, ele vai receber uma multa de 20%, ok? E por fim, nós temos mais uma hipótese de rescisão antecipada desse contrato, que está no artigo 481, que é quando os contratos eles são firmados por prazo determinado, só que nesse contrato existe uma cláusula assecuratória de rescisão antecipada. Normalmente, as partes, quando celebram contrato por prazo determinado, colocam essa cláusula no contrato. Essa cláusula permite que uma das partes, né, ela tome a iniciativa antecipada de extinguir o contrato e vai ter um impacto direto nas verbas rescisórias. Vamos ver o que é que diz o artigo 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, aqueles contratos que contiverem esse tipo de cláusula, uma vez que forem extintos antes do prazo estabelecido, né, antes do decurso normal do prazo, eles vão ser, as verbas rescisórias vão ser calculadas de acordo da mesma forma como são calculadas as verbas rescisórias de um contrato por prazo indeterminado. Então, o empregado ele vai ter suas verbas calculadas de acordo com o artigo 481 da CLT, ele vai receber saldo de salário, vai receber 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS, multa, aviso prévio, tá? Ele vai receber tudo como se fosse um contrato por prazo indeterminado. É o que diz o artigo 481 da CLT. E nós temos também uma súmula, a súmula 163, 163 do TST, que diz o seguinte: cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481. Bom, é isso, gente. Essas são as formas de extinção do contrato por prazo determinado. A gente viu que ela pode se extinguir, né, por uma forma normal, forma anormal, por iniciativa da empresa, por iniciativa do empregado. E cada uma das formas vai ter uma repercussão no cálculo das verbas de maneira diferente, ok? Durante as nossas aulas a gente discute algumas questões de OAB, a gente pode fazer a revisão de alguns julgados para aprofundar esse tema. Então, até mais, até o próximo vídeo.